Olá, meu nome é Cefas Barreto e eu estou aqui para apresentar o trabalho denominado Detecção de Problemas Respiratórios através de áudios pulmonares utilizando aprendizado de máquina. Esse trabalho foi desenvolvido na UFRN, mais especificamente por alunos de graduação e pós-graduação do Departamento de Informática e Matemática Aplicada, DIMAP, e do Instituto Metrópole Digital, IMD, sob a supervisão dos professores doutores João Carlos Xavier Júnior e Ana Magalho de Paula Canuto. Nossa agenda possui os seguintes itens: uma introdução, onde explicamos o contexto geral do problema abordado, a explicação a respeito da iniciativa e do desafio da ICBHI. Após isso, a nossa proposta, a metodologia, os resultados obtidos, a conclusão e os trabalhos futuros e, por fim, os agradecimentos. Bem, as doenças pulmonares causam uma grande quantidade de mortes no mundo a cada ano. Elas, inclusive, são a terceira maior causa de mortes no mundo, mesmo que grande parte das doenças pulmonares tenham prevenção. Com esse contexto como plano de fundo, podemos pensar na seguinte pergunta: o que poderia ser feito para agilizar ou mesmo facilitar o diagnóstico de doenças pulmonares e, consequentemente, diminuir o número de mortes no mundo por este problema? Diversas iniciativas no mundo tentam contribuir na busca por diagnósticos de doenças pulmonares mais fáceis ou mais ágeis. Uma delas, por exemplo, é a iniciativa proposta em 2017 na International Conference on Biomedical Health Informatics. Essa iniciativa é composta pela disponibilização de um dataset de áudios respiratórios e também por um desafio que se baseia no dataset disponibilizado. O dataset de áudios disponibilizado na conferência possui as seguintes características: ele foi construído por equipes de Portugal e Grécia, trabalhando em conjunto, que capturaram os áudios respiratórios de 126 pessoas. Possui um total de 920 áudios no formato WAV, com duração entre 10 e 90 segundos. Esses áudios são compostos por um total de 6.898 ciclos respiratórios. Todos os áudios estão classificados por especialistas e podem ser classificados em 4 classes: áudios com estalo, áudios com chiado, áudios com estalo e chiado e áudios normais. Também está anotada a posição de captação do áudio com relação ao paciente. Os áudios também possuem muito ruído e muitas vezes ruídos muito altos. Também tem diversas formas de captação para sua composição. Tudo isso para que o dataset pudesse ser o mais diverso e rico possível. O desafio proposto na conferência era a classificação dos áudios respiratórios disponibilizados. Para avaliar o resultado de classificação dos trabalhos submetidos ao desafio, foi criada uma métrica chamada SCORE. Essa métrica considera tanto os acertos nos áudios com problemas respiratórios, como também os acertos nos áudios sem problemas respiratórios. Os áudios com problemas respiratórios são os áudios anotados com as classes Crackle, Wheezy e Crackle Wheezy, que são respectivamente estalos, respiração asmática e respiração asmática e estalos. Os áudios que podem ser denominados como sem problemas respiratórios são os anotados com a classe normal. Dos trabalhos submetidos ao desafio, se destacam 2, o trabalho de Serbis e o trabalho de Jakovljevic. Esses trabalhos tiveram, respectivamente, 70,92% de score e 49,50% de score. O foco desses trabalhos está no pré-processamento e transformação dos áudios. Neles são aplicados uma série de filtros e transformações para tentar normalizar os áudios e fazer o trabalho de classificação mais facilitado. Sabendo que os trabalhos que participaram do desafio focaram na transformação dos áudios e
tiveram uma quantidade relativamente pequena de estudos relacionados aos métodos de classificação, poderíamos fazer a seguinte pergunta: é possível utilizar os áudios respiratórios de forma natural, sem modificações e obter bons resultados de classificação? É nesse escopo que apresentamos a nossa proposta, chamada de detecção de problemas respiratórios através de áudios pulmonares utilizando o aprendizado de máquina. A nossa metodologia de preparação do dataset se iniciou então com a transformação dos 920 áudios em 6.898 áudios, que correspondem aos ciclos respiratórios. Para fazer essa divisão, nós utilizamos código Python e conseguimos realizar a divisão, pois todos os ciclos respiratórios têm seu início e fim anotados em arquivos que acompanham o dataset. Além desses dados, também temos a presença dos dados clínicos dos pacientes que tiveram os seus áudios respiratórios capturados. Esses dados são idade, sexo, índice de massa corpórea, o local da captação do áudio e também o diagnóstico, que corresponde à classe. Com os 6.898 áudios correspondentes aos ciclos respiratórios, procuramos na literatura que características dos áudios seriam mais representativas para o problema em questão, ou seja, a classificação de problemas respiratórios em áudios de respiração. Como resposta, obtivemos 11 características e conseguimos encontrar um software que faz a extração dessas características de forma facilitada. Este software se chama J-Audio e faz parte da plataforma JME. Com as opções padrão da plataforma J-Audio, para essas características, nós obtivemos um total de 30 atributos, que foram juntados aos atributos anteriormente citados referentes aos dados clínicos, que são 5. Ao final, temos um dataset composto por 4 classes, 35 atributos e 6.898 instâncias. A metodologia para a realização dos experimentos possui as seguintes características. Foram utilizadas 15 versões do dataset, que foram construídas a partir de seleção randômica de atributos. Também foram escolhidos 7 classificadores, dos quais 2 são comitês. Os classificadores escolhidos são Naive Bayes, J48, IBK, Multilayer Perceptron, Support Vector Machine, Ada Boost e Random Forest. Todos esses classificadores foram escolhidos na plataforma Weka e foram escolhidos por serem de tipos diferentes e por serem também amplamente utilizados em tarefas de classificação. Foi escolhida como metodologia para a execução dos experimentos a metodologia de validação cruzada com 10 dobras, conhecida como Tenfold Cross Validation. Toda essa execução foi realizada utilizando a plataforma Weka. E executar sobre a metodologia Tenfold significa que cada execução será realizada com 10 iterações, das quais ao final será retirado o valor médio e, no nosso caso, o valor médio que queremos é o valor médio da métrica Score, que foi determinada pelo desafio. Como resultado dos nossos experimentos, temos que o Random Forest foi o melhor método, obtendo score médio de 72,78%, seguido pelo J48, que obteve score médio de 69,16%. Logo em seguida, o IBK com score médio de 67,89%. Na última posição, o método Naive Bayes com 17,69%. Para comprovar a validade estatística dos resultados, foi executado o teste de Friedman, modalidade não paramétrica com nível de significância padrão em 5%. Como resultado, foi obtido um p-value menor do que 0,05, que significa que os resultados são significativamente diferentes. Após a realização do teste de Friedman, foi executado o teste post-hoc Nemeni, que mostrou a diferença estatística entre cada par de classificadores. O teste de Friedman e
o teste pós-hoc-Nemene estão representados no CD Diagram que está presente no slide. O CD Diagram demonstra que o Random Forest foi estatisticamente superior a todos os outros métodos, exceto ao J48 e ao IBK, dado que existe uma linha horizontal ligando esses três métodos, Random Forest, J48 e IBK. Se compararmos o resultado médio de score obtido pelo Random Forest de 72,78% com os resultados obtidos pelos vencedores do desafio do ICBHI, nós podemos perceber que o desempenho do nosso melhor método foi superior aos vencedores do desafio de 2017. Os resultados obtidos apontam que sim, é possível obter bons resultados de classificação de áudios respiratórios, mesmo sem um enorme esforço na transformação e na manipulação dos áudios, dado que utilizamos eles da sua forma original. Os resultados que obtivemos, com 1,83% de ganho no score, sem nenhuma manipulação nos áudios, vão de encontro a essa ideia. Apesar disso, nós acreditamos que há bastante espaço para a melhoria dos resultados dos métodos. Em trabalhos futuros para a classificação de áudios respiratórios, pretendemos realizar uma escolha ainda melhor dos parâmetros que caracterizam os áudios. Além disso, também pretendemos utilizar os classificadores com parâmetros aprimorados. Também vislumbramos a construção de um sistema para dispositivos móveis que seja capaz de captar os áudios respiratórios e de classificá-los. Esse sistema serviria para auxiliar profissionais de saúde no diagnóstico de doenças respiratórias e também seria utilizado para a construção de uma base de áudios respiratórios com características locais. Por fim, agradecemos a você que está assistindo essa apresentação e gostaríamos de mencionar que para nós é um prazer submeter um trabalho para um congresso regional, fato que fortalece a pesquisa entre as nossas universidades e a interação entre os pesquisadores em temas que podem ser tão relevantes para a nossa sociedade. Por favor, deixe-nos saber se você tem alguma dúvida ou questionamento. Muito obrigado.